Olá pessoal, bem-vindo à nossa aula bônus do módulo 6. Eu resolvi fazer essa aula, tanto é que ela não consta lá no nosso cronograma, mas é importante que vocês assistam. E isso aqui é basicamente um estudo sobre a superfície cilindro parabólico, que é uma superfície muito comum em aparecer em APs do CDERJ e provas aí, quem está cursando o nível superior, estudando essa parte aí de cálculo, né? É muito importante que vocês saibam isso aí, tá? Eu tive muita dificuldade nisso, eu tive que estudar bastante. Isso aqui pega a geometria analítica 2, né, a geometria analítica no espaço. Então, o que eu percebi? Que às vezes a minha dúvida não estava no cálculo, ela estava na geometria analítica. Então, para que vocês não tenham que parar o estudo de cálculo e ficar revisando muita coisa de geometria analítica, eu já vou botar o dedo direto na ferida. Eu fiz um resumo aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, um resumo da maioria das possibilidades, né, que são infinitas. A gente tem que entender de como que pode vir a posição em relação aos octantes desse cilindro parabólico. Olha só, nós sabemos que um ponto no espaço ele é composto de 3 coordenadas, né? A abscissa x, coordenada y, e tem a cota que é o z. Vocês têm que observar, quando vocês pegarem uma equação, primeiramente, quem está faltando é o z. Então, o z ele pode ser qualquer número. Repare que ao longo do... E outra coisa, o vértice daqui do cilindro parabólico, ele está apoiado no z, ou seja, ele está apoiado naquela variável que está faltando. Repare que aqui, ó, aqui é como se fosse uma parábola, né? Uma folha dobrada, né? Então, qualquer parábola aqui, ó, qualquer valor de z aqui assumido como vértice, ele vai servir, tá certo? Aí um outro detalhe. Bom, o que esse camarada que não está elevado ao quadrado, no caso aqui o x, ele vai determinar? O x não está positivo, então a concavidade da parábola, ela vai estar voltada para a parte positiva de quem? Do eixo x, beleza? Então deixa eu dar uma clicada aqui no GeoGebra. Vamos item por item, a gente vai comentando isso aqui. O resumo vai ficar lá no quadro de aula. Vou transformar aquilo lá no PDF para vocês. Olha aqui, ó. Então, repare essa equação aqui, y² igual a x. Então, quem está faltando? Está faltando o z. Então, eu já tenho que saber que o vértice do meu cilindro parabólico, né, aquela partezinha menor da minha folhinha dobrada, ela vai estar apoiada no z. Por quê? Qualquer ponto do z vai servir. E são pontos paralelos, formando aqui, ó, a nossa parábola. Tá certo? Aí, olha só, ela vai ter que estar voltada para quem? Para o eixo x, a parte positiva do eixo x. Não é y² igual a x, o x não tá positivo, certo? Então vai acontecer exatamente isso aqui, ó. Tá beleza? Repare que qualquer valor de z, né, é como se fosse uma parábola lá do gráfico cartesiano, aqui em x e y, ela fosse amontoando uma parábola sobre a outra e vai formando essa superfície conhecida como cilindro parabólico. Aí eu estava falando nisso, que o x, o camaradinho aqui, meu amiguinho, que não está elevado ao quadrado, né, ele determina a concavidade. Então olha aqui, ó, essa segunda equação, y² igual a menos x. Então a concavidade, falta o z. Então o nosso vértice, né, ele vai ter que estar apoiado aqui no z, só que voltado lá para o quê? Para a parte negativa de quem? Do nosso eixo x. Olha isso aqui, ó. Repararam isso? Tá? Então é assim que funciona, tá bom? Então vamos estudar outro caso aqui rapidamente. Y igual a z. Quem está faltando é o x. Olha só, o x. Então o vértice vai ter que do meu cilindro parabólico, né? Ele vai ter que estar voltado aqui, ó. Vai ter que estar encostado ao longo do eixo x. E a concavidade vai ter que ter voltada para a parte positiva aqui, ó. Olha aqui, ó, o mouse. Acompanha o mouse aqui, ó. A parte positiva do eixo z. Olha lá. E se for menos z, tá faltando x, mesma coisa. Vai apoiar em x e em seguida ele vai estar voltado para a parte negativa lá do z.
assim fica fácil de vocês enxergarem, né? É um macete, então anotem isso, façam as suas anotações. Não adianta eu querer fazer anotações para você. Aí olha essa aqui, ó, z ao quadrado igual a x, tá beleza? Então, quem que está faltando? O y. Então, o meu cilindro, o vértice dele vai estar apoiado aqui no eixo y. Apoia em quem está faltando, tá? Então, já que está y ao quadrado igual a z, então ele vai estar voltado aqui, ó, a parte positiva para quem? Do meu eixo z. Olha isso aqui, tá? Se está aqui, ó, falta o x, repare que nessa equação falta o x, então está apoiado aqui em x e a parte positiva voltado para o positivo do meu eixo z. E se fosse menos z, seria lá para baixo. Vocês estão conseguindo pegar essa diferença? Pessoal, eu vou deixar aqui, ó, a equação com z ao quadrado igual a x, tá? Z ao quadrado igual a menos x, beleza? Z ao quadrado igual a y, z ao quadrado igual a menos y. Eu vou deixar esse arquivo lá na nossa sala de aula para vocês conseguirem estudar, tá beleza? Agora, com deslocamento, eu preparei aqui alguns casos com deslocamento. Vamos ver esse aqui, ó. Z ao quadrado igual a 4 mais x, tá beleza? Então eu já sei que está faltando o y, então provavelmente não é provavelmente, ele vai ter que estar apoiado o vértice do meu cilindro aqui ao longo do meu eixo y, aqui em verde aqui, ó, tá? E a concavidade, ela vai ter que estar voltada para a parte positiva do eixo x. Só que esse sinalzinho de mais representa um recuo, né, lá para o lado negativo. É o contrário. Quer ver uma coisa? Ó, olha lá. Aqui, ó, no eixo x, em relação ao eixo x. Tá vendo? O eixo x está aqui. A gente não tem x aqui. Não somou 4. Então 4 andou lá para dentro, né? No caso, aqui para a parte positiva. E se fosse 4 menos x, olha aqui, ó, seria o contrário, ó. Ele andaria para a parte positiva, 4 para a parte positiva em relação a quem? Em relação ao eixo x. E outra coisa, repare que o meu vértice aqui, nesses dois casos, vamos olhar aqui o primeiro caso, ele não está apoiado no eixo y, mas ele está paralelo, beleza? Então, quando tem um deslocamento, ele fica paralelo àquela variável que está faltando aqui. Então, aqui, ó, 4 mais x, 4 menos x. Eu poderia até trocar a cor aqui, né, para ficar um pouquinho diferente para vocês, na hora de vocês estudarem. Vou botar aqui numa cor azul, beleza? Tá aqui, ó, 4 menos x. Aí se eu botar o z ao quadrado igual a 4 mais y, olha só, em relação a y tá positivo, então é o contrário, ela vai ao quadrado, tá? Ela vai deslocar 4. E o z ao quadrado, como é que vai ficar isso aqui, ó? Olha lá, deslocou 4. E qual a peça que está faltando aqui? Não é o x? Então deslocou 4 em y, 4, já que está positivo, vai deslocar 4 para o lado esquerdo, é sempre o lado contrário. E o vértice, ele vai estar paralelo ao eixo da variável que está faltando. Nesse caso aqui, a variável é x. Beleza? E se for 4 menos y, vocês vão ver que vai inverter. Olha só. Olha lá, inverteu por causa do... Foi o menos y, né? E como está o sinal de negativo aqui, ele recuou 4 para o lado direito. É o contrário. Tá beleza, pessoal? Então, vamos lá aqui para o nosso quadro de aula. Eu fiz todas as possibilidades para vocês. Estudem, joguem no GeoGebra, façam anotações a respeito disso aqui, porque isso aqui vai aparecer na próxima questão do EP e vai aparecer também em questão de AP com essa superfície, né? Cilindro chamado o cilindro parabólico. Tá bom, pessoal? Um forte abraço. Eu encontro vocês aí, se Deus quiser, no exercício, na resolução do exercício 7 do nosso módulo 6, na nossa aula 6.3. Deus te abençoe. Muito obrigado aí por estar acompanhando o nosso curso.